Vamos então começar o 17º capítulo, Doutrinação. Terminava os trabalhos de uma das reuniões comuns de estudos evangélicos, quando uma entidade muito simpática acercou-se de nós, cumprimentando o meu instrutor, que respondeu com espontânea alegria. Tratava-se de mãe afetuosa que expôs sem rebuço as preocupações dolorosas que lhe assaltavam o espírito, solicitando o concurso valioso de Alexandre logo após as primeiras palavras. Ó meu amigo, até hoje permaneço em luta com meu infortunado Marinho. Não obstante meus ardentes esforços, o pobrezinho continua prisioneiro dos poderes sombrios. Entretanto, esperançada agora em sua possível renovação, venho pedir-lhe a cooperação no serviço de auxílio à sua alma infeliz. Uma nova doutrinação? Interrogou o mentor solícito. Sim, disse a mãe angustiada, enxugando os olhos. Já recorri a diversos amigos que colaboraram na oficina de trabalhos espirituais, onde conheço a sua atuação de orientador, e todos se prontificaram a prestar-me concurso fraterno. Nota em Marinho sinais evidentes de transformação interior? Perguntou Alexandre. Ela respondeu em um gesto afirmativo com a cabeça e prosseguiu. Há mais de 10 anos procuro dissuadi-lo do mau caminho, influenciando-o de maneira indireta. Por mais de uma vez já o conduzi a situações de esclarecimento e iluminação, sem resultado, como é de seu conhecimento. Agora, porém, observo-lhe as disposições algo modificadas. Não sente o mesmo entusiasmo ao receber as sugestões malignas dos infelizes companheiros de revolta e desesperação. Sente inexprimível tédio na posição de desequilíbrio e, vezes diversas, tenho tido a satisfação de conduzi-lo à prece solitária, embora sem conseguir furtá-lo ao fundo de rebeldia. A venerável entidade imprimiu ligeira pausa à conversação, continuando em tom de súplica. Quem sabe terá chegado para ele o divino instante da luz íntima? Muito venho sofrendo por esse pobre filho, desviado da estrada reta, e é possível que o Senhor me conceda presentemente a graça de reintegrá-lo na senda do bem. Para esse fim, estou congregando as minhas afeições mais puras. Em seguida, fixando o mentor, com estranho brilho nos olhos, implorou. Ó Alexandre, conto com seu apoio decisivo. Preciso trabalhar por Marinho, de cuja desventura me julgo culpada, até certo ponto, e confesso-lhe, meu amigo, que me sinto cansada, em profunda exaustão espiritual. Compreendo-a, exclamou o interlocutor comovido. A luta incessante para arrebatar um coração amado, prisioneiro das trevas, dá para esgotar a qualquer um de nós. Tenha calma. Se Marinho permanece agora entediado diante dos companheiros de criminoso desvio, então será fácil ajudar-lhe o espírito, recolocando-o a caminho da verdadeira elevação. De outro modo, não me abalançaria ao concurso ativo. Confie em nossa tarefa e façamos por ele quanto estiver ao alcance de nossas possibilidades. Tudo está pronto no campo preparatório? Sim, elucidou a respeitável matrona desencarnada. Alguns amigos me auxiliarão a trazê-lo, enquanto outros se encarregarão de ajudar Otávia, encaminhando convenientemente o assunto no agrupamento. Vamos lembrar, nós vimos no capítulo passado, Otávia é a médium que trabalha na casa espírita que o Alexandre dá assistência, né? Pois bem, concluiu Alexandre atencioso, na noite aprazada estarei presente, cooperando a favor dele quanto seja possível. Depois de comovedores agradecimentos, estávamos novamente a sós.
Por que a doutrinação em ambiente dos encarnados? Indaguei. Semelhante medida é uma imposição no trabalho desse teor? Não, explicou o instrutor. Não é um recurso imprescindível. Temos variados agrupamentos de servidores do nosso plano dedicados exclusivamente a esse gênero de auxílio. As atividades de regeneração em nossa colônia estão repletas de institutos consagrados à caridade fraternal no setor de iluminação dos transviados. O posto de socorro e as organizações de emergência nos diversos departamentos de nossas esferas de ação contam com avançados núcleos de serviço da mesma ordem. Em determinados casos, porém, a cooperação do magnetismo humano pode influir mais intensamente em benefício dos necessitados que se encontrem cativos das zonas de sensação na crosta do mundo. Mesmo aí, contudo, a colaboração dos amigos terrenos, embora seja apreciável, não constitui fator absolutamente imprescindível. Mas quando é possível e útil, valemo-nos do concurso de médiuns e doutrinadores humanos, não só para facilitar a solução desejada, senão também para proporcionar ensinamentos vivos aos companheiros envolvidos na carne, despertando-lhes o coração para a espiritualidade. Então, como vemos aqui, a doutrinação, o trabalho mediúnico não é imprescindível para o plano espiritual, mas os fluidos magnéticos auxiliam no trabalho de doutrinação, no trabalho de despertamento, né, de espíritos que estão na erraticidade. Mas vemos também a colocação do Alexandre, que isto é importante também para nós encarnados, para o nosso aprendizado, para o nosso contato com a espiritualidade superior e a espiritualidade necessitada, os nossos irmãos que precisam de auxílio, assim como nós também precisamos de auxílio. Nós precisamos lutar contra o nosso orgulho, nós precisamos baixar a nossa bola, analisarmos o nosso orgulho, a nossa vaidade, a nossa prepotência, porque nós também somos necessitados de auxílio, de esclarecimento, de ajuda para realizarmos a nossa reforma íntima. O mentor fixou um sorriso e prosseguiu. Perdão. Ajudando as entidades em desequilíbrio, ajudarão a si mesmos. Doutrinando, acabarão igualmente doutrinados. Satisfeito com as elucidações recebidas, passei a considerar o caso pessoal da terna entidade que nos visitara. Por que permaneceria um espírito iluminado em serviços consecutivos por alguém que se comprazia nas sombras? Seria justo acorrentar corações maternais a filhos impenitentes? O orientador, contudo, veio ao encontro de minhas interrogações, explicando. A dedicada amiga que nos visitou é uma pobre mãe, em luta depois da morte física. A quem se refere na intercessão? Perguntei. A um filho que foi sacerdote na crosta. Sacerdote? Indaguei profundamente surpreendido. Sim, esclareceu Alexandre. Os desvios das almas que receberam tarefas de natureza religiosa são sempre mais graves. Existem padres que, contrariamente a todas as esperanças de nosso plano, se entregam completamente ao sentido literal dos ensinamentos da fé. Recebem os títulos sacerdotais como os médicos sem amor ao trabalho de curar, ou como os advogados sem qualquer espécie de devotamento ao direito. Estimam os interesses imediatos, requisitam as honrarias humanas e, terminada a existência transitória, se encontram em doloroso fracasso da consciência.
Habituados, porém, ao incenso dos altares e à submissão das almas encarnadas, não reconhecem, na maioria das vezes, a própria falência e preferem o encastelamento na revolta lamentável que os converte em gênios das sombras. Neste particular, acentuou o instrutor, modificando a inflexão de voz, devemos reconhecer que semelhante condição nesse lado da vida é a de todos os homens e mulheres de inteligência notável, com primores de cultura terrestre, mas desviados do verdadeiro caminho de elevação moral. Então nós vemos aqui que a colocação que ele faz dos padres que ficam muito presos à teologia, ficam muito presos às honrarias da terra, aos títulos, né? E acham que pelos títulos e pelas honrarias e pelo posto que ocupam, vão continuar da mesma forma no plano espiritual. E a hora que desencarnam, se revoltam por estarem nas mesmas condições de todos os mortais, né? De todos os que não souberam praticar o Evangelho. Porque conhecer o Evangelho basta ter cultura, saber ler, ter entendimento, ter uma mente boa, que nós vamos poder ler, conhecer, aprender o Evangelho. Colocá-lo em prática é que faz toda a diferença. É aí que nós vamos realmente sair da zona de conforto, sairmos da nossa inércia, da nossa preguiça e colocando os ensinamentos de Jesus em prática, nós vamos nos aprimorando, vamos realizando a nossa modificação interior, né, a nossa reforma íntima e por consequência vamos modificando o nosso entorno, vamos modificando a nossa psicosfera. Comumente, as pessoas mais sensíveis e cultas criam o mundo que lhes é peculiar e esperam furtar-se à lei de testemunho próprio no campo das virtudes edificantes. Acostumadas à fácil aquisição de vantagens convencionais na crosta, pretendem resolver, depois da perda do corpo físico, os problemas espirituais pelo mesmo processo, e encontrando tão somente a lei que manda conceder a cada um segundo as suas obras, não raro agravam a situação internando-se no escuro país do desespero, onde se reúnem a inúmeras companhias da mesma espécie. Dentre as criaturas dessa ordem, sobressai a elevada percentagem dos ministros de várias religiões, não só da Igreja Católica, de todas as religiões. Nós vamos ver acontecer esse descalabro entre aquilo que eu falo e aquilo que eu faço. E esse susto ao desencarnar, nós vamos ver no livro da irmã Cidufo, Lírios de Esperança, nós vamos ver lá um dirigente espírita que desencarna depois de 40 anos como dirigente de uma casa espírita, e nós vemos ele ali internado no Hospital Esperança, sendo tratado na ala psiquiátrica, porque ele está completamente dementado, fora da casinha. Ele desencarnou achando que ia ter tapete vermelho, trombetas, que o próprio Cristo estaria esperando por ele, e principalmente que o mentor dele estaria ali lhe rendendo honras, porque ele achou que ele tinha sido o máximo. E ele não tinha feito nada do que tinha se proposto a fazer. Era um espírito falido, completamente comprometido e que havia atraído para si irmãozinhos tenebrosos, né? Irmãozinhos instigantes. Pela sua livre escolha, pelo seu livre-arbítrio, por sintonia. Então vamos lá. É o que ele está colocando aqui.
né? As pessoas acham que porque conhecem o Evangelho, porque distribuem uma cesta básica, porque dão uma palestra bonita, porque falam bonito, porque conhecem de cor as perguntas e respostas do Livro dos Espíritos, que já estão com o seu lugarzinho reservado no plano espiritual superior. Lê do engano. Nós seremos reconhecidos pela nossa obra. Se formos árvores frondosas que não dão frutos, lembrem o que aconteceu com a figueira quando Jesus viu que ela não dava frutos, ela só era frondosa. Ela secou. É o que vai acontecer conosco se nós não tivermos bons frutos e não nos esforçarmos. O importante é o esforço, porque no começo os nossos frutos vão ser mirrados e azedos, mas com o trabalho árduo, com a insistência, com a disciplina e a vontade, com o tempo teremos frutos doces. Referindo-nos apenas aos das escolas cristãs, verificamos que a maioria não pondera na exemplificação do próprio Mestre Divino. Cerram olhos e ouvidos aos sacrifícios apostólicos. Simão Pedro, João Evangelista, Paulo de Tarso representam para eles figuras demasiadamente distantes. Acham que são espíritos que estão num patamar superior que nós não os alcançaremos. Não! São espíritos em estudo, em aprimoramento, em reforma íntima, que erraram, que pisaram na bola. Vamos lembrar que Pedro negou Jesus 3 vezes. Vamos lembrar que Paulo mandou, como Saulo, mandou apedrejar Estevão. Todos eles cometeram erros, mas se arrependeram, arregaçaram as mangas e resolveram ressarcir os irmãos, ressarcir o mundo à sua volta pelos erros que cometeram. Paulo não tinha como ressarcir a Estevão, foi ressarcir em todos os outros irmãos que ele encontrou pelo caminho. E vejam que coisa magnífica, quem não leu, leia Paulo e Estevão. É um livro de Emmanuel que conta a história de Paulo. Nós vamos ver que a hora que Paulo se vê ali sem condições de poder escrever, ele não consegue atender a todos os irmãos que buscam orientação dele, Jesus coloca Estevão para ser ali um trabalhador junto a ele. Então as cartas de Paulo são escritas por Estevão, é uma psicografia. É Estevão que está ali orientando Paulo a escrever as suas cartas, que são magníficas, são maravilhosas, é um estudo à parte que temos que ter. Nós precisamos estudar essas cartas de Paulo, principalmente as que eu mais gosto, principalmente não, todas são maravilhosas. As que eu mais gosto são aos Coríntios, mas todas elas são de ensinamentos, todas elas são maravilhosas. E eles todos são trabalhadores como nós, que precisaram e precisam continuar o seu desenvolvimento, o seu estudo, o seu aprimoramento, a sua reforma íntima, exatamente como nós. Eles continuam estudando e se aprimorando no plano espiritual. Vou repetir aqui. Cerram olhos e ouvidos aos sacrifícios apostólicos. Simão Pedro, João Evangelista, Paulo de Tarso representam para eles figuras demasiadamente distantes. Apegam-se às decisões meramente convencionais dos concílios, estudam apenas os livros eclesiásticos e querem resolver todas as transcendentes questões da alma por meio de programas absurdos de dominação pelo culto exterior, com práticas exteriores, com rituais. Não! Nós vamos nos modificar, nos aprimorarmos, nós vamos voltar à casa do Pai pelo nosso livre-arbítrio, pelos nossos passos, pelas nossas escolhas, pela modificação interior. É de dentro para fora. Não existe trabalho de fora para dentro. Nada que nós fizermos exteriormente vai fazer diferença no nosso interior. Ao contrário, sim. Tudo que nós fizermos interiormente fará uma grande diferença no nosso exterior. Erguem basílicas suntuosas
olvidando, esquecendo o templo vivo do próprio Espírito. Erguem igrejas, erguem centros, erguem santuários e esquecem que o templo maior somos nós. E o templo que a gente tem que manter limpo, lindo, iluminado é esta matéria que nós recebemos por empréstimo, para dentro dela buscarmos o esclarecimento, os ensinamentos aqui neste planeta. Nós estamos dentro de um escafandro. Essa matéria nos prende aqui, esta matéria limita as nossas excursões nos planos superiores, nos planos espirituais, porque nós estamos limitados quando nós saímos em duplo etéreo, nós saímos no nosso corpo espiritual e deixamos o nosso corpo físico descansando. Nós temos uma série de limitações porque este planeta é um hospital, é uma prisão, mas principalmente é uma escola bendita, uma escola que a gente tem que agradecer muito os ensinamentos que nós temos aqui. Erguem basílicas suntuosas, olvidando o templo vivo do próprio Espírito. Homenageiam o Senhor como os orgulhosos romanos referenciavam a estátua de Júpiter. Então, Júpiter era o maior deus romano, o que equivaleria a Zeus para os gregos. Tentando subornar o poder celeste pela grandeza material das oferendas. Mas, esquecem o coração humano, menosprezam o espírito de humanidade, ignoram as aflições do povo a quem foram mandados a servir. Vamos lembrar que o próprio Jesus colocou que ele veio para servir. Todos nós estamos aqui para servir a vontade de Deus nosso Pai, que é servirmos ao nosso semelhante. Todos os semelhantes. Do reino animal, do reino vegetal e o hominal, semelhantes nossos aqui na terra. E cegos aos próprios desvarios, ainda aguardam um céu fantástico que lhes entronize a vaidade criminosa e a ociosidade cruel. Ainda estão esperando trombetas, Estão esperando anjinhos que vão colocá-los nas nuvens tocando harpa. Alexandre, neste ponto das elucidações, como se fora chamado a meditações mais profundas, silenciou por momentos, continuando em seguida. Para estes, André, a morte do corpo é um acontecimento terrível. Alguns enfrentam corajosos a desilusão necessária e proveitosa. A maioria, porém, fugindo ao doloroso processo de readaptação à realidade, precipita-se nos campos inferiores à inconformação presunçosa, organizando perigosos agrupamentos de almas rebeladas, com os quais temos de lutar por nossa vez. Então aqui, a maioria, fugindo da realidade, precipita-se nos campos inferiores da informação presunçosa, naqueles que se acham, naqueles que acham que eles têm razão, que eles estão certos, organizando perigosos agrupamentos de almas rebeladas, que infelizmente são os agrupamentos do umbral grosso. Os nossos irmãozinhos instigantes mostram agrupamentos daqueles que sentem e pensam igual a eles, com os quais temos de lutar por nossa vez. O plano espiritual mais elevado tem que lutar contra o poder e contra as investidas desses irmãos menos esclarecidos. Quase todas as escolas religiosas falam do inferno de penas angustiosas e horríveis, onde os condenados experimentam torturas eternas. São raras, todavia, as que ensinam a verdade da queda consciencial dentro de nós mesmos, esclarecendo que o plano infernal e a expressão diabólica encontram início na esfera interior de nossas próprias almas. Poucas religiões, a nossa, o Espiritismo é uma delas, nos mostram que o céu e o inferno estão dentro de nós. São construções nossas, escolhas nossas.
E só nós podemos modificar todo o inferno que existe dentro de nós em luz, em céu, céu de estudo, céu de aprendizado, céu de fraternidade, céu de caridade, céu de amor. Porque o amor é o sentimento que nos aproxima de Deus, porque Deus é amor. Então, quanto mais nós aprendermos a amar incondicionalmente, mais estaremos próximos dos espíritos mais elevados, porque eles emanam amor, amor verdadeiro. O orientador amigo fez novo intervalo e, depois de pensar a sós durante alguns instantes, considerou: você compreende. Os que caem por ignorância aceitam com alegria a retificação, desde que se mantenham em padrão de boa vontade sincera. Aqueles que caem por ignorância, aqueles que não receberam conhecimento, aqueles que por algum motivo estão alijados de conhecer esses ensinamentos. Nós ainda temos tribos indígenas, nós ainda temos povos aborígenes, nós ainda temos lugares onde não chegou ainda nem os ensinamentos de Jesus, quanto mais outros ensinamentos. Então, aqueles que caem por ignorância aceitam com alegria a retificação, porque a hora que eles desencarnam e lhes é mostrado o caminho, eles não estavam errando porque queriam errar, estavam errando por ignorância. Aceitam os ensinamentos, se modificam, desde que se mantenha um padrão de boa vontade sincera, desde que tenham vontade de se modificar, vontade de aprender, e a vontade nasce e cresce dentro de nós. Vamos lembrar lá, capítulo 2 do Pensamento e Vida de Emmanuel. Os que se precipitam no desequilíbrio, porém, atendendo à sugestão do orgulho, sempre o orgulho, sempre, é o nosso maior problema, experimentam grande dificuldade para ambientar a corrigenda em si mesmo. Por quê? Porque os orgulhosos não conseguem enxergar que o erro está dentro deles. Nossa, eu estou falando como se eu não fosse orgulhosa. Sou, é o meu maior defeito. O orgulho é um defeito difícil de se lidar, porque ele se camufla em várias situações. Então nós temos que olhar para dentro e vermos, este meu comportamento é, digamos assim, amor próprio, eu estou querendo me modificar, ou é só orgulho disfarçado de amor próprio? É amor por aqueles que estão à minha volta ou só orgulho? Porque eu acho que aqueles que estão à minha volta têm que se exemplificar em mim, estão fazendo aquilo que eu mandei que eles fizessem, aquilo que eu ensinei. Olha como eles estão ficando parecidos comigo. Por isso eu os amo. Na hora que eles deixarem de ficar parecidos comigo, não amarei mais. Isso é o supra-sumo do orgulho. E muita gente acha que isso é amor. Vamos tomar cuidado, gente. Vamos olhar para dentro. O orgulho é o nosso maior problema, sempre. Os que precipitam no desequilíbrio, porém, atendendo à sugestão do orgulho, experimentam grande dificuldade para ambientar a corrigenda em si mesmos. Precisam edificar maior patrimônio de humildade antes de levarem a efeito a restauração imprescindível. Precisamos olhar para dentro, reconhecer o nosso orgulho e irmos trabalhando isso dentro de nós para que possamos nos modificar. Observando que o mentor silenciara novamente, perguntei: se, porém, o erro voluntário pertence ao sacerdote, no caso em exame, como explicar o sacrifício materno? Alexandre não hesitou. Há renunciações sublimes em nosso plano, exclamou sensibilizado, dentro das quais companheiros existem que se sacrificam pelos outros através de muitíssimos anos, mas no processo sob nossa observação, a nossa amiga tem sua porcentagem de culpa. Na qualidade de mãe, ela quis forçar as tendências do filho jovem. Em verdade, ele renascera para uma tarefa elevada,
no campo da filosofia espiritualista. Contudo, de modo algum se encontrava preparado para o posto de condutor das almas. A genitora, entretanto, obrigou a aceitar o ingresso no seminário, violentando-lhe o ideal e indiretamente colaborou para que o seu orgulho fosse demasiadamente acentuado, interpretando suas tendências para a filosofia edificante à conta de vocação sacerdotal. Impôs-lhe o hábito dos jesuítas, que ele deslustrou com a vaidade excessiva. Claro que a nossa irmã estava possuída das mais santas intenções. Gente, como diz o ditado, de boa intenção o inferno está cheio. Então nós vemos aqui uma mãe que entrou dentro do livre-arbítrio do filho, praticamente obrigou o filho a escolher uma profissão. Ela interferiu naquilo que estava programado para o filho. Veja como é irresponsável essa colocação de muitas mães. Eu sei o que é melhor para o meu filho. Meu filho tem que seguir aquilo que eu mando, aquilo que eu falo, porque o que eu mando, o que eu falo é o melhor para ele. Nós não sabemos nem o que é melhor para nós, quanto mais o que é melhor para o outro. Nós temos que lembrar que o nosso filho, antes de ser nosso filho, é filho de Deus. Ontem foi nosso marido, foi nosso pai. Nós estamos aqui para auxiliá-los a aprender, a crescer, a se melhorar. Nós não temos o direito de intervir na vida deles. E aí quando a pessoa extrapola, passa dos seus limites, passa a ter culpa, arrependimentos, e é o que essa mãe está fazendo aqui. Ela está se ressarcindo, anos e anos trabalhando ali para ajudar o filho, tentando se ressarcir do erro que cometeu, cheia de boa vontade. Vamos lembrar, né, do ditado. É o que ele está colocando aqui. A genitora, entretanto, obrigou a aceitar o ingresso no seminário, violentando-lhe o ideal, e indiretamente colaborou para que o seu orgulho fosse demasiadamente acentuado, interpretando suas tendências para a filosofia edificante à conta de vocação sacerdotal. Impôs-lhe o hábito dos jesuítas, que ele deslustrou com vaidade excessiva. Claro que a nossa irmã estava possuída das mais santas intenções. Todavia, sente-se no dever de partilhar o sofrimento do filho, sofrimentos, aliás, que ele mesmo ainda não chegou a experimentar em toda a extensão, em vista da crosta de insensibilidade com que a revolta lhe revestiu a alma desviada. Porque Alexandre fizesse uma pausa mais longa, interroguei. Mas se o filho foi-se conduzido a situação difícil, para a qual não se encontrava convenientemente preparado, será tão grande a culpa dele? Boa pergunta. O instrutor sorriu, em vista das minhas reiteradas arguições, e esclareceu. A genitora errou pela imprevidência. Ele faliu pelos abusos criminosos em oportunidade de serviço sagrado. Alguém pode abrir-nos a porta de um castelo por excesso de carinho, mas, porque tenhamos obtido semelhante facilidade, não quer isto dizer isenção de culpa, caso venhamos a menosprezar a dádiva, destruindo os tesouros colocados sobre nossos olhos. Por isso mesmo, a carinhosa mãe está efetuando a retificação amorosa de um erro, quando o filho infeliz expiará faltas graves. Então nós vemos aqui essa mãe nesse trabalho árduo para ajudar o filho, onde ela se sente ali, ela é responsável em parte pelo fracasso da reencarnação do filho. Como ele diz aqui, ela abriu as portas de um castelo por excesso de carinho, por intromissão, por excesso de zelo, mas ele tem a culpa de ter destruído os tesouros que haviam dentro do castelo. Ele não tinha este direito. Ele teria que ter buscado o caminho dele, ele teria que ter se modificado e ter
feito as coisas de forma diferente. Então nós vamos ver na segunda parte deste capítulo como se encaminham as coisas.